Alguma vez parou para pensar que aquele queijo delicioso que come quase todos os dias na sua tosta mista pode ser, secretamente, o motivo pelo qual se sente mais fraco? Parece impossível, não é? O queijo é cálcio, é proteína, é suposto fazer bem aos ossos e aos músculos, mas a verdade é que nem todo o queijo é criado da mesma forma. Há um tipo específico que muitos de nós, depois dos 60, consumimos por ser prático e barato, sem percebermos que estamos a sabotar a nossa força. É uma realidade dolorosa sentir que as pernas já não têm a mesma firmeza para subir as escadas, que carregar os sacos das compras do Pingo Doce se tornou uma tarefa hercúlea, ou que até mesmo levantar-se da sua poltrona preferida exige um esforço extra. Esta perda de força não é apenas um incômodo, é uma perda de independência, de vitalidade. O segredo não está em deixar de comer queijo, mas sim em saber qual deles deve mesmo tirar da sua lista de compras. Neste vídeo, vamos desvendar que queijo é este, e mais importante ainda, vamos explorar 5 alimentos e hábitos simples que vão ajudar a reconstruir e a fortalecer os seus músculos, para que possa continuar a desfrutar da vida com a energia e a autonomia que merece. Fique até ao fim, porque o último ponto é algo que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode fazer toda a diferença. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui. O queijo que precisa de começar a ver com outros olhos e talvez a deixar na prateleira do supermercado é o queijo processado. Sim, estou a falar daquele queijo em fatias, perfeitamente quadradas e embaladas individualmente, que derrete tão bem na torrada ou no hambúrguer. Falo também dos queijos para barrar que vêm em boiões ou bisnagas e dos queijos fundidos em geral. Eu sei, é tão prático, é rápido, não suja a faca e tem um sabor que nos habituamos a associar a conforto. Mas é precisamente essa conveniência que esconde o problema. Vamos pensar juntos. O que é, na verdade, o queijo processado? Não é queijo no seu estado puro? É um produto alimentar feito a partir de queijo, sim, mas ao qual se adicionam muitos outros ingredientes, emulsionantes para que derreta de forma uniforme, óleos vegetais, sal em excesso, corantes para ter aquela cor amarela vibrante e, por vezes, até açúcar e amidos. O resultado final tem uma percentagem de queijo verdadeiro muito menor do que imaginamos, e é aqui que a nossa força muscular começa a ser afetada. Os nossos músculos, especialmente depois dos 60, precisam de uma coisa acima de tudo: proteína de alta qualidade. A proteína é o tijolo com que o nosso corpo constrói e repara os tecidos musculares, que naturalmente começam a diminuir com a idade, num processo chamado sarcopenia. Quando come uma fatia de queijo processado, está a ingerir muito menos proteína do que se comesse a mesma quantidade de um queijo tradicional. Pior ainda, a proteína que lá está não é da melhor qualidade. Mas o problema não fica por aqui. O teor de sódio nestes queijos é, regra geral, altíssimo. O sódio em excesso contribui para a retenção de líquidos e para o aumento da tensão arterial, o que já é uma preocupação para muitos de nós. Mas há uma ligação mais direta com os músculos e ossos. Um consumo elevado de sódio pode levar o corpo a excretar mais cálcio pela urina. E o cálcio, como bem sabemos, é fundamental para a contração muscular e para a saúde dos nossos ossos, que são a estrutura de suporte para os músculos. Músculos fortes precisam de ossos fortes. Outro vilão escondido nestes produtos são os fosfatos, usados como conservantes e estabilizadores. Em excesso, os fosfatos podem interferir no metabolismo do cálcio e da vitamina D, ambos cruciais para a saúde óssea e muscular. É um ciclo vicioso. Consome um produto que parece inofensivo, mas que está, a pouco e pouco, a minar as fundações da sua força física. Não estou a dizer que comer uma fatia de queijo processado de vez em quando o vai incapacitar. O problema é o hábito. É a tosta mista diária. É o queijo de barrar no pão todas as manhãs. São estas pequenas escolhas, repetidas ao longo de meses e anos, que criam um grande impacto. Então, qual é a solução? Parar de comer queijo? De todo. A solução é fazer uma troca inteligente. Em vez do queijo processado, comece a dar primazia aos queijos mais simples e tradicionais. A primeira grande alternativa
e talvez uma das melhores para quem quer fortalecer os músculos, é o nosso maravilhoso queijo fresco, ou requeijão. Pense neles. O queijo fresco é simples: leite, coalho e sal. O requeijão é feito a partir do soro do leite que sobra da produção do queijo, sendo uma fonte incrível de proteína de digestão lenta, a caseína, que alimenta os músculos durante mais tempo. Ambos são ricos em proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa para a reparação muscular. São também, por norma, mais baixos em gordura e sódio do que muitos queijos curados e, claro, incomparavelmente mais baixos do que os processados, e são tão versáteis. Uma fatia de pão de mistura ou integral com um bom requeijão e um fio de mel ou uma compota de abóbora por cima é um lanche ou pequeno almoço delicioso e nutritivo. Um queijo fresco cortado em cubos numa salada de tomate e orégãos, regado com um bom azeite, é um almoço leve e cheio de proteína. Pode até usar o requeijão para fazer patês, misturando-o com ervas aromáticas como salsa e coentros, alho picado e um pouco de pimenta. Fica uma delícia para barrar em tostas ou para acompanhar palitos de cenoura. Ao fazer esta simples troca, está a dar aos seus músculos exatamente o que eles pedem: proteína pura e de qualidade, sem o lixo industrial que os prejudica. É o primeiro passo, e talvez o mais importante, para deixar de sabotar a sua força e começar a construí-la ativamente. Agora que já retiramos o vilão da nossa dieta e o substituímos por heróis como o queijo fresco e o requeijão, vamos olhar para outros aliados poderosos que talvez já tenha na sua despensa. O segundo hábito que quero partilhar consigo é o de abraçar o poder das leguminosas. Sim, estou a falar do humilde grão de bico, do feijão frade, das lentilhas, do feijão branco. Em Portugal temos uma tradição riquíssima de pratos com leguminosas, mas com a vida moderna, por vezes, acabamos por nos esquecer delas. E isso é um erro, especialmente para a nossa força muscular. As leguminosas são uma fonte fantástica de proteína vegetal. Pode pensar que a proteína vegetal não é tão forte como a animal, mas isso é um mito. Quando combinadas ao longo do dia com outras fontes, como os cereais, fornecem todos os aminoácidos essenciais. Para além da proteína, as leguminosas trazem consigo uma enorme vantagem: a fibra. A fibra é crucial para a saúde do nosso intestino, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e dá-nos uma sensação de saciedade, o que ajuda a manter um peso saudável, e menos peso significa menos pressão sobre as nossas articulações e músculos. Pense em pratos que já conhece e adora: uma boa salada de bacalhau com grão, uma sopa de feijão rica e reconfortante, um caril de lentilhas. São pratos que nos alimentam a alma e o corpo. Uma dica para tornar as leguminosas ainda mais fáceis de incluir na sua rotina é cozê-las em maior quantidade ao fim de semana. Depois pode guardar em caixas no frigorífico para usar durante a semana em saladas, sopas ou como acompanhamento. Se o tempo for um problema, as leguminosas em frasco ou lata são uma excelente opção, basta passá-las bem por água para retirar o excesso de sal. Passando para o nosso terceiro aliado, temos um verdadeiro campeão da nutrição que durante anos teve má fama injustamente: o ovo. O ovo é uma das fontes de proteína mais completas e biodisponíveis que existem. Isto significa que o nosso corpo consegue absorver e utilizar a sua proteína de forma muito eficiente. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade. Mas o segredo do ovo para os músculos vai além da quantidade de proteína. Ele é rico num aminoácido chamado leucina, que funciona como um interruptor para a construção muscular. A leucina sinaliza ao nosso corpo para começar o processo de reparação e crescimento dos músculos. Para nós, que estamos a lutar contra a perda natural de massa muscular, ter fontes ricas em leucina na nossa dieta é absolutamente fundamental. E os ovos são baratos, fáceis de preparar e incrivelmente versáteis. Cozidos, mexidos, em omeletes, escalfados. As opções são infinitas. Não os restrinja ao pequeno almoço. Um ovo cozido é um lanche perfeito à meio da tarde.
uma omelete com espinafres e cogumelos, acompanhada de uma salada, é um jantar rápido, leve e extremamente nutritivo. E quanto ao colesterol? A ciência mais recente já demonstrou que, para a maioria das pessoas, o colesterol presente nos ovos tem um impacto mínimo no colesterol do sangue. A seguir, vamos falar de algo que não só ajuda os músculos, mas também o coração e o cérebro: os ômega 3. Estes ácidos gordos essenciais têm uma poderosa ação anti-inflamatória. A inflamação crônica de baixo grau é um problema comum à medida que envelhecemos e pode acelerar a degradação muscular. Ao consumir alimentos ricos em ômega 3, estamos a combater essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para que os nossos músculos se mantenham saudáveis e se reparem. E onde encontramos estes maravilhosos ômega 3? Nos peixes gordos. Felizmente, em Portugal temos acesso aos melhores do mundo. A sardinha, a cavala, o salmão, o atum, são todos excelentes fontes. 1 ou 2 doses de sardinha assada na brasa durante o verão não é apenas um prazer, é um verdadeiro tratamento para os seus músculos. Se não for grande fã de peixe, não desespere. Pode encontrar ômega 3 em fontes vegetais como as nozes e as sementes de linhaça moídas. Adicionar um punhado de nozes ao seu iogurte ou uma colher de sementes de linhaça à sua sopa ou batido é uma forma fácil de garantir que está a receber esta gordura tão importante. Estes 4 hábitos, quando combinados, criam uma sinergia poderosa. Ao trocar o queijo processado por queijo fresco, ao incluir mais leguminosas e ovos nas suas refeições e ao garantir uma boa dose de ômega 3, estando a fornecer ao seu corpo um arsenal completo de nutrientes para construir, reparar e proteger a sua preciosa massa muscular. Já falamos sobre o queijo a evitar, as melhores alternativas e outros alimentos fantásticos como as leguminosas, os ovos e os peixes gordos. Mas falta uma peça fundamental neste puzzle da força muscular. Algo tão básico que muitas vezes nos esquecemos completamente: a água. A hidratação é absolutamente crucial para a função muscular. Pense nos seus músculos como esponjas. Para funcionarem corretamente, para se contraírem e relaxarem, precisam de estar bem hidratados. Cerca de 75% do nosso tecido muscular é composto por água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos perdem elasticidade e força, ficamos mais propensos a cãibras e a fadiga muscular chega muito mais depressa. O problema é que, com o avançar da idade, o nosso mecanismo da sede tende a diminuir. Podemos passar horas sem sentir vontade de beber água, mesmo que o nosso corpo precise desesperadamente dela. Por isso, não podemos confiar apenas na sede. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água por perto, seja na mesa de cabeceira, ao lado da poltrona ou na cozinha. Tente beber um copo de água logo ao acordar, um antes de cada refeição e um antes de se deitar. Se acha a água sem graça, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Os chás sem açúcar e as sopas, como o nosso caldo verde, também são excelentes formas de se manter hidratado. Lembre-se, a água é o transportador de todos os nutrientes que ingere para as células, incluindo as células musculares. De nada adianta comer a melhor proteína do mundo se ela não conseguir chegar onde é precisa por falta de hidratação. E agora chegamos àquela surpresa que lhe prometi no início. Já sabemos o que comer, mas há um segredo que potencia todos estes benefícios: o quando comer. A maioria de nós tende a distribuir mal a ingestão de proteína ao longo do dia. Geralmente comemos pouca proteína ao pequeno almoço, uma torrada com manteiga, por exemplo, um pouco mais ao almoço e depois uma grande dose de proteína ao jantar. O nosso corpo, no entanto, não consegue armazenar proteína para usar mais tarde da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Ele tem uma capacidade limitada para usar a proteína para a construção muscular de cada vez. Se lhe dermos uma quantidade enorme de uma só vez, grande parte dela pode ser desperdiçada ou convertida em gordura. A estratégia mais inteligente é distribuir a ingestão de proteína de forma mais ou menos equitativa
pelas principais refeições: pequeno almoço, almoço e jantar. Isto fornece aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos, os tijolos de que falamos, ao longo de todo o dia, otimizando a reparação e a manutenção muscular. Como seria um dia assim na prática? Ao pequeno almoço, em vez da simples torrada, poderia comer um ovo mexido ou uma taça de iogurte grego com nozes. Ao almoço, um filete de peixe grelhado com batata doce e uma salada de feijão frade. E ao jantar, uma sopa de leguminosas seguida de uma pequena porção de frango desfiado com legumes. Desta forma, cada refeição contribui com uma dose sólida de proteína, mantendo a sua máquina de construção muscular a funcionar em pleno durante todo o dia. Recapitulando de forma muito simples, a nossa jornada para músculos mais fortes começa por uma decisão fácil no supermercado, que é deixar o queijo processado na prateleira. A partir daí, abraçamos os nossos queijos frescos e requeijões, convidamos as leguminosas, os ovos e os peixes ricos em ômega 3 para a nossa mesa com mais frequência, mantemo-nos diligentemente hidratados e o toque final, distribuímos estes alimentos ricos em proteína ao longo do nosso dia. Lembre-se que não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança. Talvez esta semana troque o queijo da sua tosta. Na próxima, introduza uma refeição com ovos. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a resultados enormes. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de fazer escolhas mais inteligentes que nutrem o seu corpo e lhe devolvem a vitalidade. A sua força e a sua independência valem bem este pequeno esforço. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar a aplicar? Ou talvez tenha uma receita fantástica com requeijão ou grão de bico que queira partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Gosto muito de ler as vossas experiências e ideias. Se achou este vídeo útil e se o ajudou de alguma forma, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas para vivermos esta fase da vida da melhor forma possível. Lembre-se sempre, nunca é tarde para cuidar de si. Viva a sua vida com força, com saúde e com alegria em todas as idades.